dia, irmão. Bom dia, igreja querida. Quero louvar a Deus por esta manhã de domingo e agradecer pela oportunidade de a gente estar estudando um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje, se baseando na vida de Davi. Quem é que não conhece Davi? Ele é um grande poeta, um grande profeta, um grande escritor, um grande rei, um homem que foi segundo o coração de Deus. E hoje nós temos um pouquinho da história de Davi no início do seu ministério, assim por dizer. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, que narra o episódio de hoje, que é o desafio que Golias fez a Israel e que Davi ele acaba aceitando. Vamos dar uma olhadinha nessa história para poder aprendermos um pouquinho mais. Convido a você a abrir lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que é o texto básico da nossa lição de hoje. 1 Samuel 17, 45. Fala bem assim. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Vamos fazer uma oração? Deus bendito, queremos colocar nas tuas mãos agora esse momento e a graça de Jesus para aprendermos por meio da tua palavra e sermos mudados por ela e através dela. Confiamos na tua graça, tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. A lição de hoje é baseando-se nesse texto que eu acabei de ler, e é a lição número 5, quando fala bem assim o título: Quando a adversidade é gigante, baseando-se na história de Davi e Golias. Na revista, a autora ela faz uma introdução que achei interessante. Ela fala bem assim: a vida é um enfrentamento diário. As adversidades parecem ser gigantes, sem solução. Elas podem nos cercar por dias, meses ou até anos, tirando nosso sono, a nossa alegria e paz. Gigantes que nos amedrontam, levando-nos ao desânimo, medo, insegurança, angústia e ansiedade, insistindo em nos desafiar a uma espécie de duelo existencial. A autora ela trabalha justamente a questão do desafio que nós temos pela vida, dos gigantes do nosso dia a dia, ou da vida inteira, ou de períodos específicos, e ela nos traz justamente na introdução da lição dois tipos de exemplos. O primeiro exemplo que ela cita aqui é o exemplo negativo dos espias, que eles, quando foram espiar a terra, eles voltaram, lá no livro de Números, capítulo 13, eles voltaram com uma imagem negativa da proposta que Deus tinha feito para Abraão e para o povo de Israel, que era invadir Israel e toda a terra de Canaã e conquistá-la. Eles, quando viram os gigantes na terra, voltaram com medo e se compararam. Eles são maiores, mais fortes e moram em cidades fortificadas. Nós somos pequenos, mais fracos e moramos no deserto. Eles fizeram um paralelo errado, porque eles estavam olhando para a situação e não para a promessa que Deus havia feito. Josué e Caleb foram os únicos que conseguiram sair desse prisma negativo. Então a autora ela olha para essa situação e vê como que os espias fazem a leitura errada dos desafios, dos gigantes. Quando você olha para um gigante, você tem que ter um olhar da realidade, mas também tem que saber enxergar as possibilidades. E foi nesse contexto também que a própria autora ela fala de Davi. Ele olha para o gigante que afronta o exército de Israel e o próprio Deus de Israel, e ele não viu uma situação que não poderia vencer, mas ele justamente viu uma oportunidade que ele poderia mostrar quem era o Deus de Israel. Perspectivas, olhando para gigante, tanto os espias como também Davi, perspectivas diferentes. Então a questão aqui não são os gigantes. A questão aqui é como que eu olho, como que eu enxergo. Qual é a perspectiva que eu tenho sobre essa situação, sobre esse momento, sobre essa pessoa, sobre o lugar que eu estou morando? Qual é a minha perspectiva? Com que olhar eu estou olhando e esperando assim resolver esse problema? E dentro desse contexto dos perspectivas de olhares, dos exemplos negativos e positivos, nós temos o primeiro tópico da lição, que é o grande desafio, né? A lição dos desafios.
O texto fala lá em 1 Samuel 17, versículo 10, que Elias falou bem assim: hoje desafio as tropas de Israel. É o desafio que o gigante fez ao povo de Israel. Então a gente vai pensando assim, quais são os desafios que eu enfrento no dia a dia. A autora desenvolve alguns tópicos, mas eu preciso transformar isso para a minha realidade. O Davi teve o desafio dele, mas qual é a minha realidade e quais são os meus desafios? Golias resolveu enfrentar Israel fazendo afrontas a Deus. Golias resolveu enfrentar Israel trazendo a eles uma perspectiva de que ele era o vencedor, ele era o campeão e que Israel não poderia vencê-lo. Muitas das vezes as táticas que os gigantes usam contra nós, as situações que usam contra nós, são apenas para justamente nos desestabilizar. Aquelas conversas, aquelas palavras, aquelas situações são apenas para nos desestabilizar, tirar de nós o nosso equilíbrio, como diz muito bem o pastor Francisco, né? Ele, nos seus ensinamentos, precisamos manter o equilíbrio da situação, das emoções, de tudo que acontece. Aí a perspectiva. Então aqui, Golias desafiou Israel fazendo afrontas e mostrando: eu sou campeão, eu sou vencedor, eu sou maior que vocês. Ele fez essa tática. No dia a dia, você precisa fazer uma leitura de quais são as táticas que o dia a dia, que as situações, que os gigantes que aparecem, eles estão sendo usadas contra você. É preciso você entender a tática do inimigo. Você simplesmente não pode encarar de peito aberto uma situação se você não entende a tática do inimigo. Depois nós vamos ver lá no último tópico da lição, que é Efésios capítulo 6, fala da armadura de Deus, mas a gente precisa entender que a armadura é um procedimento de proteção, de ataque, para se usar dentro de uma tática. Não é uma coisa a erro, não é uma coisa solta. Tem muitos cristãos que estão sofrendo porque não sabem entender qual é a tática do inimigo. Lá a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, em 1 Pedro. Então eu sei que ele tem uma tática de andar ao meu derredor e está sempre no meu calcanhar esperando a oportunidade. Então eu já sei disso. Se eu sei que tem alguém ao meu derredor tentando me derrubar, o que é que eu faço? Vou vigiar mais, vou procurar ter mais atenção, evitar dar espaço para ele entrar, vou fechar as brechas para que ele não passe. Então eu preciso entender a tática do inimigo, eu preciso ler o comportamento, entender. A Bíblia diz que nós, porém, não ignoramos as suas maquinações. Então nos está falando muito claramente que realmente eu preciso aprender a ler, a entender, porque as táticas dele é que ele vai usar para nos desafiar, para nos afrontar, para nos trazer medo, insegurança e tirar de nós a confiança. Acho interessante nisso aí, nesse episódio, que Golias, ele se coloca como grande, mas ele não olha para a história, né, de Israel. Ele esquece a história de Israel. E a história de Israel era uma história de grandes vitórias. Um povo que venceu, né, no seu período ainda de reinado com Saul e ainda também com outros juízes que teve no passado. Ele sempre ignora tudo. E quando o inimigo começa a ignorar a sua vivência com as suas vitórias, quando o inimigo começa a ignorar a sua experiência com Deus e com a vida, é que ele está ficando mais abusado com você. Então você precisa vigiar muito, precisa tomar muito cuidado e você precisa olhar para a posição certa, que é justamente o ponto 2 da lição, que é: concentra-se em Deus. Mantenha um foco naquilo que é verdadeiro, naquilo que traz paz ao seu coração. Mantenha um foco naquilo que pode resolver o seu problema. Golias fazia o desafio para Israel. No versículo 16 do capítulo 17, ele fala assim: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Todo dia, durante 40 dias, então 2 vezes por dia, 80 vezes, Golias fazia justamente
uma afronta, um desafio, durante 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes, imagina, 80 vezes você sendo torturado, de manhã, de tarde, como é que você vai dormir à noite? Se de manhã é um problema, de tarde o problema está lá, é à noite sua cabeça está latejando, você não consegue relaxar, não consegue dormir. Aí você, no dia seguinte, de novo de manhã, quando você pensa vai ter um dia diferente, está lá o problema e está de novo à tarde repetindo e desafiando você. Como é que você enfrenta isso? Como é que você vai dormir em paz? Aqui na lição, Davi ele entra em cena. Ele escuta os desafios, ele presta atenção e o que chama atenção é que justamente Golias ele ofende a Deus. Ele começa a falar mal de Deus. Ele começa a atacar a fé do povo de Israel. Davi comprou a briga. Como assim? Você vai falar mal do meu Deus? O meu Deus é o Deus de Israel. Quando a gente começa a se concentrar em Deus, os nossos pensamentos, como diz lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, quando você está com seus pensamentos voltados para Cristo, você o tempo todo transporta para Cristo seus pensamentos, seus medos, seus receios, suas inseguranças, você transporta para Ele. Vai viver uma situação diferente no dia seguinte, você não sabe como vai ser, coloca na mão de Deus. Você vai sair, coloca na mão de Deus. Vai comprar, vai vender, vai realizar, vai procurar emprego. Coloca tudo na mão de Deus. Tudo. Mantenha tua cabeça, teu foco, teus pensamentos, teus sentimentos nas mãos de Deus. Pensa em Deus, porque dele, por ele, para ele, como eu sempre cito nas minhas palavras, esse versículo, precisamos fazer tudo por ele. Faça isso, lance sobre ele as vossas ansiedades. Lance sobre ele os seus problemas, suas preocupações, lance sobre ele. Porque os problemas, muitas das vezes, vão se repetir de manhã, de tarde à noite. O seu sono vai embora. Você não vai conseguir dormir. Então, Davi aqui, ele aceita o desafio. E ele fala justamente assim, no parágrafo ainda. Ele fala bem assim. O fato de conhecer a Deus, porém, não nos impede de passar por momentos difíceis, de sentir dor, de sofrer. Todavia, nos ensina a passar por eles, sabendo que Deus está conosco. Ele tem propósito e promessas. Por isso, é preciso confiar nele. Nós temos justamente um salvo-conduto. Nós temos para onde olhar. Nós temos justamente que a pessoa de Deus, que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Eu poderia citar a nossa pandemia aí, né? Já que nós já estamos adaptando, mas muitos ainda vivem com receio da segunda onda que já está chegando aqui no Brasil, já está na Europa e trazendo danos terríveis. E a gente fica com o coração na mão. Será que eu vou ser o próximo? Será que eu apanharei essa doença? Será que eu vou sobreviver? E outras questões mais que envolvem todo esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Mas eu consigo, eu preciso manter o foco. Até porque nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu penso o pensamento de Cristo. Eu penso como ele pensa, eu ajo como ele age, eu me comporto como ele se comporta. Porque justamente está nele a resposta. Só que está ainda, a autora, ela continua no terceiro parágrafo da lição, a terceira lição é o triunfo da fé. Aqui ela usa o texto de 1 João, versículo 5, capítulo 5, versículo 4 e 5. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ela faz um paralelo mais uma vez aqui de Davi com Golias em relação ao desafio que Golias fez. Eu fiquei pensando nesse texto que os irmãos de Davi, né, e aqueles soldados de Israel, eles eram soldados que foram lá para a guerra, para guerrear. Davi não foi para guerrear. Davi foi para pegar informações sobre os irmãos dele, como que eles estavam. O pai dele havia dado essa ordem para o Jessé. Ele foi para isso, não foi lá buscar briga, não foi se meter na briga dos outros. Ele foi lá simplesmente poder pegar informações e dar uma resposta ao pai dele. Só que nesse momento, quando ele menos espera, quando ele percebeu a situação, ele viu que poderia fazer alguma coisa.
Então a gente aprende com isso. Muitas das vezes as pessoas que estão chamadas e preparadas para a guerra não vão guerrear. Quem vai guerrear será outra pessoa. É outra pessoa que vai comprar a tua briga. É outra pessoa que vai assumir responsabilidade. Deus faz isso em nossas vidas. Quantas e quantas pessoas já passaram pela sua vida e pela minha, que compraram a nossa briga, que nos ajudam a carregar a nossa cruz, que nos ajudam a resolver nossos problemas, que chegam juntinho, aquelas pessoas que botam a mão nos nossos ombros e muitas das vezes nos carregam no colo. E isso é muito, muito bom. Esses soldados estavam lá, ouvindo as afrontas, ficando calados todos os dias. Davi foi lá um dia, ouviu, ficou indignado e colocou-se à disposição de Deus. Efésios capítulo 6, como você viu ainda há pouco no início do estudo, é a armadura de Deus. É uma armadura que reflete os atributos, a capacidade, o poderio de Deus. Lembrando-se que se Deus nos deu uma armadura, não foi para você usar e ficar fazendo um selfie dentro de casa. Deus não te deu o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete de salvação, a preparação do evangelho da paz, outros atributos, não foi para você ficar fazendo um desfile com a armadura de Deus, fazendo um selfie e postando no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no WhatsApp. Você não vai vestir uma armadura para poder simplesmente ficar armado. Você vai vestir a armadura de Deus para poder usar esses atributos de Deus no dia a dia da sua batalha. Porque, como citei aqui, tem situações que a batalha vem de manhã e de tarde, à noite rouba teu sono. E durante um bom tempo se repete todos os dias. Com a sua armadura, quer dizer, que você adotou para você, que é de Deus, você vai poder lutar, você vai poder justamente usar cada momento um instrumento certo. Lembrando que Davi foi com Golias usando uma funda, que era uma arma específica para a pessoa canhota, que fazia um tiro muito certeiro. Golias, ele foi com armadura, ele foi com seu escudo, foi com o escudeiro, e ainda com o escudeiro com uma espada também. Quer dizer, o Davi foi todo armado. Perdão, Golias foi todo armado. Davi também foi armado, mas ele foi com a armadura de Deus. A armadura invisível. E no texto áureo que nós lemos, versículo 45, Davi ele faz justamente um resumo de como que ele vai agir. Tu vens a mim com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Davi invoca aqui no original o poderio do nome de Deus, um nome já conhecido. A Bíblia diz que quando Deus abriu o Mar Vermelho, ele fez isso para ter um nome notório, e agora já se passaram centenas de anos depois, e Davi invoca esse poderio de Deus ter aberto o Mar Vermelho e derrotado todo o exército do Egito. Então Davi invoca o nome, o poderio do nome de Deus para enfrentar o Golias. Na verdade ali, quem estava com medo era Golias, porque quem estava armado era Golias, armado com armaduras de defesa. E Davi, com a fé em Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti. Ele coloca na sua cintura apenas algumas pedrinhas, ele coloca um instrumento que ele estava acostumado a usar, que era muito prático, como pastor de ovelha, para espantar os animais. Ele simplesmente olha para Golias, ele vê um escudeiro na frente, depois ele vê Golias com um escudo menor, depois vê Golias com toda a armadura, e como eu falei no início, no primeiro tópico, a gente precisa ver o ponto, a estratégia. Davi olhou para Golias e viu que ele tinha um ponto fraco. E ele mirou ali, e com a fé em Deus, ele lançou sua pedra e acertou no ponto fraco de Golias e derrotou o gigante. Precisamos disto. Precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento para achar as brechas, para justamente Deus nos livrar. Precisamos procurar as brechas no dia a dia, aquilo que está nos sufocando, para Deus nos dar vitória. Precisamos ter estratégias. Precisamos ter de Deus o discernimento, a percepção para agir de maneira correta, exata, no momento certo, com todo equilíbrio, como falei aqui, o pastor Francisco sempre me cita, com todo equilíbrio. Eu preciso justamente ter isso em mente o tempo todo. Eu preciso triunfar, eu preciso enfrentar o gigante, eu preciso encarar a situação, mas eu tenho que ter uma estratégia, e que Deus possa estar me dando sempre o ponto exato de onde agir.
o ponto exato de onde atacar, contra-atacar, para que eu não fique todos os dias só sendo cirandado, atacado e afrontado, mas que com a sabedoria de Cristo eu possa atacar com as armaduras de Deus, que são poderosas para destruir baluarte de fortaleza que se ergue contra o conhecimento de Deus. Depois a autora, ela faz na sua reflexão final, ela fala bem assim, para pensar e agir. Ela traz algumas lições que a própria tirou. E ela fala assim na primeira lição: temos enfrentado gigantes nunca vistos por nós, como por exemplo essa pandemia. Toda a gente via, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Os contextos históricos mudam, mas não o nosso Deus. É a primeira lição que ela tira. A segunda lição é, assim como Davi, é preciso fazer a escolha de enfrentar ou fugir. Não dê ouvidos à voz do gigante, pois ele tenta tirar sua alegria e paz, provocar insônia e pensamentos depressivos. Os problemas parecem enormes quando prestamos mais atenção neles. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Feito isso, encare o gigante. Fugir? Jamais. E a terceira lição que ela tira é: cuide da sua saúde física, mental e, antes de tudo, da espiritual. Afinal, a força exterior depende totalmente da plenitude interior. Nosso corpo precisa de alimentos e exercício. Nossa mente precisa de pensamentos esperançosos e positivos. E nossa vida espiritual precisa estar revestida de Deus. Cada item da armadura de Deus, de acordo com Efésios 6, é uma virtude que somente é plena em Deus. Entenda a armadura de Deus, é de Deus, porque é quem Ele mesmo usa. E ela cita alguns textos. Bem, e o último tópico que ela cita: você não é pequeno nem insignificante, segundo Deus. Você é o escolhido dele para vencer todo e qualquer desafio. Isso é só depender dele. Davi enfrentou o Golias dele, Isaías enfrentou dele, Elias enfrentou, João Batista enfrentou, Jesus enfrentou os desafios, o apóstolo Paulo enfrentou, Pedro enfrentou, Tiago, Estevão, né? Cada personagem bíblico enfrentou seu próprio gigante. O Senhor Jesus Cristo por nosso pecado, né? Ele venceu. Qual é o seu gigante? Bem, eu não sei. De repente também o gigante é desse momento, porque eles podem mudar, né? Davi, quando estava pastoreando, os gigantes dele eram os ursos e leões. Depois foi o Golias. Depois foi o reinado que ele teve que enfrentar. Outras situações, momentos diferentes, estratégias diferentes, mas sempre a mesma postura. Creia em Deus, faça em Deus a sua morada, porque, como ensina Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Desejo isso para você e para toda a sua casa. Deus te abençoe rica, profunda e abundantemente. Fique com Deus.